para o texto da primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler os versos de 13 a 17. Primeira carta, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versos de 13 a 17. Amém? 1 Pedro 3, de 13 a 17. E nós queremos falar um pouco hoje sobre a defesa da fé, a defesa da verdade do Criador em um mundo cético. Nesse nosso caminhar já no final dessa nossa série de estudos a respeito de como tudo começou, estamos falando um pouco mais sobre a realidade da defesa da fé. Falamos na semana passada sobre os perigos do ceticismo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a defesa da verdade. Porque não basta apenas que creiamos que o Senhor fez tudo e todas as coisas. Também nós somos convidados a defender a nossa fé. Esse texto nos diz assim, 1 Pedro 3, de 13 a 17. Se você encontrou, fique de pé. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. 1 Pedro 3, de 13 a 17. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Até aí, podem sentar? O texto do versículo 15, ele nos é convidativo e também marcante para esse tema que nós queremos tratar nessa noite. A defesa da fé, ou a defesa da verdade em um mundo cético, em um mundo incrédulo. De que forma o crente deve se portar para com a defesa da fé, nos mais diferentes ambientes de contestação dela? Nós sabemos que na academia, na universidade, é um ambiente muitas vezes nocivo para a defesa da fé. Nosso irmão Hudson Santos, filho do presbítero Santos, que esteve aqui nessa igreja, labutando conosco muitos anos também, desde a sua infância, ele se pós-doutorou na Universidade Federal do Pará, na área da geologia. E eu me lembro de ouvir muitos relatos desse irmão, já quando foi avançando e subindo os degraus da sua graduação acadêmica, enfrentando muitos desafios, lutas, envolvendo a questão do fato dele ser cristão. Ele era muito difamado entre os seus pares, entre outros professores, e enfrentando essas dificuldades pelo fato de crer ele que o Senhor criou o mundo e tudo que nele há. De repente o Oswaldo pode ter passado também por algum desses desafios, embora todos nós, de alguma forma, não apenas nas universidades, mas em todos os ambientes onde existe resistência a Deus, vamos enfrentar esse tipo de prova da nossa fé. E como nós devemos reagir a isso? Pedro, e nós até estudamos esse texto por um outro prisma mais das recomendações pastorais de Pedro à Igreja da Dispersão, quando fizemos a nossa série de estudos nas duas cartas de Pedro, encerramos recentemente. Ele nos diz no verso 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Veja, ao mesmo tempo que a gente tem que estar preparado,
nós temos que também saber como reagir. Isto significa que há duas condutas aqui que nos são reclamadas como determinantes na defesa da fé em meio ao mundo cético. A primeira delas é a mansidão e a segunda é o temor. O temor ao Senhor vai mobilizar o nosso coração a responder não com o objetivo de humilhar ou com o objetivo de vencer uma discussão, um debate, mas de apresentar o Senhor de maneira verdadeira às pessoas que pedem de nós a razão da esperança que há em nosso coração, isto é, da fé que o Senhor nos deu com tão boa graça. Conta-se uma história que em uma conferência universitária, um jovem cristão foi desafiado por um professor ateu, dizendo: prove a mim que Deus existe. Aquele rapaz respondeu ao professor: eu não preciso provar que o sol existe, apenas é necessário que você abra os seus olhos. Assim também, muitas vezes nos nossos desafios da vida diária, somos convidados a proclamar a fé e de uma maneira inteligente. O apóstolo Pedro escreve aqui a crentes perseguidos, também como você de repente, num ambiente de trabalho onde não há outros cristãos, onde você precise defender a fé com mais segurança, também Pedro escreve aqui para um ambiente onde os cristãos estão sendo hostilizados, perseguidos, racionalizados pelo Império Romano. O chamado aqui para eles e para nós é muito claro, dizendo-nos: estejam sempre preparados para apresentar defesa da vossa fé. Essa palavra aqui, no grego original, é apologia. Lembra muito de apologia para falar sobre a referência a algo, ou defesa de algo, mas é exatamente porque significa isso, defender algo. Alguém que faz apologia ao crime é porque está fazendo alusão ao crime, defendendo o crime. Ou faz apologia da fé, é porque defende a fé. Então a palavra aqui nos fala de fundamentarmos a fé, defendê-la, mas de forma racional e sóbria. A defesa cristã nunca pode ser, porém, apenas intelectual. A defesa da fé não é só uma troca de conteúdos, mas é também espiritual, porque defender a fé é confessar de maneira viva quem é o nosso Senhor, quem governa o nosso coração e a nossa mente. Como afirmou um grande apologeta do século passado chamado Cornelius Van Til, e ele disse o seguinte, abre aspas: toda defesa da fé é, na verdade, um testemunho da soberania absoluta de Deus sobre o pensamento humano. Portanto, defender a fé é mostrarmos ao mundo que o Senhor governa tudo e todas as coisas. Nesse verso 15, onde eu quero concentrar com você a nossa atenção, o apóstolo Pedro nos ensina uma primeira lição, logo no início deste versículo, nos ensinando esta lição, que a defesa do Criador começa na santificação do coração. A defesa do Criador começa na santificação do nosso coração. Ele começa o versículo 15 dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quando ele começa aqui, antes de falar para a gente estar preparado para defender a fé, falando de santificação do coração, ele está passando um recado fundamental para você e para mim. À medida que ele quer nos dizer que não há como defendermos de maneira legítima a fé com o nosso coração impuro, com o nosso coração corrompido, com o nosso coração degenerado. Porque santificação implica em separar. Se o meu coração está separado do mundo, então aí e somente aí eu vou ter a possibilidade de compreender com os olhos espirituais de maneira correta, segura e precisa sobre o que a palavra do Senhor nos registra. Sem isso, vai ser só um livro com muitas curiosidades históricas sobre o povo de Israel e sobre os cristãos do primeiro século. A defesa da fé, de maneira sincera, ela nasce não da vaidade intelectual,
nasce de um coração santo, nasce de um coração compassivo, que vê a cegueira levando os homens para um descaminho, para uma jornada de sua própria ruína, e identifica oportunidades para apresentar esperança para o coração das pessoas. Distante disso, o que Pedro está dizendo aqui? Se eu for defender a fé sem ter o meu coração santificado, eu vou ser só mais um dentre a ágora dos debates, só para vencer discussões e não para salvar vidas. Submissão devocional, como diz aqui Pedro, ou seja, santificar o coração, é o primeiro ponto de largada para defender de maneira correta a fé. Porque antes de responder ao mundo, o cristão precisa responder ao seu Senhor. Antes de dizer ao mundo sobre a sua fé, sobre a palavra de Deus, sobre a criação do mundo, nós precisamos responder ao Senhor. Como tem sido a nossa resposta para o Senhor? Queremos salvar o mundo inteiro, mas não temos nem cuidado do nosso próprio coração. É isso que Pedro está dizendo aqui. O verdadeiro apologeta, o verdadeiro defensor da fé, é antes um adorador. É antes alguém que tem reverência para com o seu Criador. John Frame escreveu certa vez que a apologética é a teologia aplicada no coração, antes da mente, porque é adorar a Deus com a nossa razão. Provérbios 9:10 nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja só, não há como adquirir conhecimento verdadeiro, sabedoria que muda a nossa sorte, sem antes temermos o Senhor. Em Colossenses 2:3, Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, defender o Criador começa com uma vida santa, com uma vida cativa a Cristo, porque o defensor da fé não deve buscar vencer debates, deve visar glorificar o Senhor em cada uma das oportunidades em que nos pedirem a razão da esperança que é em nós. Em segundo lugar, irmãos, ainda no verso 15, ele continua dizendo-nos o seguinte: antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele continua dizendo: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Responder é como se ele estivesse aplicando agora. A defesa é a apologia. E aqui ele fala responder. Essa resposta é apologetar ou defender a todo aquele que vos pedir razão, aquele logos, e esperança que há em vós, elpis. Veja, o termo aqui fala de argumentação, que une esperança com razão. Une o que você vê e o que você não vê. A esperança é o que você não enxergou ainda. É a fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Por isso chama esperança. Porém, ela é calcada também em evidências. Ou seja, o cristão ele não apenas crê porque crê. Você não pode, passado um ano depois desses estudos sobre como tudo começou, e alguém perguntar a você sobre evidências de que Deus criou o mundo, você diz assim: não, eu creio porque eu creio. Aí não adiantou nada. Nós temos que entender que ele nos capacitou neste sentido. Primeiro, de termos a nossa fé confirmada. Segundo, de termos, de maneira racional e lógica, elementos tanto na Bíblia quanto na natureza criada ao nosso redor para apontar as digitais de Deus em tudo que foi criado. A fé cristã, ela é racional, é fundamentada, embora ela não se limite na razão, porque ela extrapola a razão. Não há como explicar tudo ao nosso redor pela razão. Por isso, a fé sempre tem o seu lugar de contato com a experiência humana. A criação, a revelação da palavra, a ressurreição de Cristo não são apenas fatos históricos, são também teológicos e sustentam a nossa esperança. Quando você defende que o mundo foi criado pelo Senhor, você está afirmando que a fé cristã faz sentido. E não só porque funciona, mas porque a realidade ao teu redor mostra isso com coerência. Francis Schaeffer, recomendo a vocês que leiam seus livros, são maravilhosos, de reflexões filosóficas sobre
a fé contemporânea. E ele diz que o cristianismo é verdadeiro não porque funciona. O cristianismo é verdadeiro porque corresponde à realidade. Você precisa começar a compreender que a fé cristã, ela não é só um ambiente de boas amizades. A fé cristã é a explicação mais lógica encontrada para a origem de todas as coisas. Você não crê que Deus criou o mundo só porque é uma questão de fé. É verdade que é pela fé que cremos que o Senhor criou todas as coisas. Não há como discutir isso. Porém, é a explicação mais lógica existente com respeito à criação de todas as coisas. Quando nós sabemos disso, nós temos mais argumento e também certeza de que Deus é providente com a realidade criada. No Salmo 111, verso 2, o salmista nos diz que grandes são as obras do Senhor, estudadas por todos os que nelas se comprazem. Em Atos 17, 2 e 3, defendendo a fé em Atenas, Paulo discutia, demonstrando que o Cristo tinha de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Falando lá aos atenienses. O cristão precisa estar intelectualmente preparado. Ler, estudar, compreender as bases da fé não é um luxo espiritual, deve ser uma rotina. Em obediência à palavra de Deus. A verdade de Deus, nesse sentido, precisa estar no nosso coração certa, afirmada, porque vão pedir de nós as razões. E por isso Pedro diz, estejam sempre preparados para responder à razão da vossa fé. Em último lugar, meus irmãos, em penúltimo lugar, em terceiro lugar, ainda no capítulo 15, ele completa, Pedro dizendo, com mansidão e temor. A defesa do Criador, portanto, exige mansidão e temor. Você não pode defender a sua fé atropelando as pessoas. Porque nós precisamos ter disposição humilde e gentil para defender a nossa fé. Estratégica, inteligente. Meus irmãos, qual é o propósito pelo qual nós fomos chamados pelo Senhor, senão de fazermos discípulos? E como faremos isso humilhando as pessoas? Como faremos isso nos comportando de maneira arrogante? Eu me lembro de um irmão que há muitos anos passou por aqui, não está mais na nossa igreja, e que tinha, hoje ele já mudou bastante, é um obreiro, tem servido ao Senhor em outro estado, inclusive, mas ele tinha um comportamento muito soberbo em relação à evangelização. Isso me causava uma inquietude. Deus conduziu as circunstâncias de uma forma que ele não estivesse mais conosco, mas eu me lembro de conversas que tínhamos e ele sempre, na mocidade, com os jovens da igreja, estimulando-os a ter capacitações para a evangelização no seguinte sentido: me convença de que eu estou errado. Mas não é assim que se evangeliza as pessoas. Ele fazia às vezes de um testemunho de Jeová, ou então de um Mormon, ou de um integrante de alguma dessas seitas, e queria nos transmitir essa ideia de você contestar, provar que a pessoa está errada. Não é assim que se evangeliza as pessoas. E eu estou convencido disso. Porque nós precisamos agir como a palavra de Deus nos diz que devemos agir. Jesus não fez isso. Ele denunciou seus irmãos. Os apóstolos escreviam as cartas não para os ímpios, escreviam para os membros da igreja, que se corrigissem, para que vivessem vida santa. Nós não podemos, meus irmãos, atropelar as pessoas, massacrar as pessoas, humilhando-as e fazendo prevalecer nossa soberba. Não podemos, porque a defesa do Criador precisa refletir o caráter do seu Filho. Cristo era humilde, Cristo era cheio de graça e verdade. Conquistava, não pela violência, mas pelo amor. Conquistava não pela pluralidade das suas ideias e pela imposição de uma vertente, de uma defesa. Não, Jesus ensinava com autoridade jamais vista em Israel. E convencia porque falava a verdade. A arrogância intelectual destrói o testemunho cristão. Nós conhecemos inúmeras igrejas que racharam, se dividiram, enfrentaram problemas gravíssimos envolvendo soberba de seus líderes, arrogância de quem era comissionado para ensinar na igreja. Não podemos agir assim. Meus irmãos, nós estamos perdendo tanto isso. As pessoas já não sabem dizer, eu não sei essa resposta. Eu vou pesquisar e te respondo em outro momento. Que mal há nisso? As
pessoas pensam que vão se sentir diminuídas, se sentem ameaçadas pelos outros, denigrem a imagem das pessoas por medo. Vaidade pura, soberba, que não conduz ao crescimento pessoal nem coletivo dos cristãos. Porque Pedro é muito claro nos dizendo aqui: comporta-te na defesa dessa fé de que forma? Com mansidão, com temor. Eu já partilhei de uma experiência muito marcante na minha vida pessoal, quando estudava na escola técnica, era um adolescente ainda, quase adulto, e participava de um projeto de robótica e de manutenção de instrumentos eletrônicos. Meu curso lá no Cefet era de eletrônica. E aí eu trabalhei com um cidadão, ele já até faleceu. Engraçado, faleceu até com um raio na cabeça. Se era pela razão do fato dele ser ateu, eu não sei. Mas ele era ateu, mas muito ateu, muito mesmo. O nome dele era Magnum. Era enorme ele assim, o Magnum, dava medo. Punk, nazista, tudo que tu imaginar de ruim ele era. Mas tem bem clara a imagem dele na minha cabeça. Ele andava com umas botas, assim, uns coturnos, sabe, de militar. E com umas jaquetas, assim, com um monte de ferro. Aquela coisa mesmo, punk mesmo. Careca, por opção, por conta dessa vertente aí de skinhead, né, e tal. O cara odiava tudo que dizia respeito a Deus. E Deus me deu tanta oportunidade de falar de Cristo para ele. Muitas mesmo. A gente ficava uma tarde inteira no salão de instrumentos arrumando e tal. E eu podia ter 3 condutas em relação ao Magno. Eu podia simplesmente dizer assim: não vou falar nada, não adianta. Podia tentar convencê-lo à força. Ou podia pedir ao Senhor discernimento para apresentar Cristo a ele de uma forma inteligente. E Deus colocou no meu caminho a seguinte estratégia. Cada encontro nosso, e que ele era conversador, gostava de conversar comigo, a gente ia conversando, e eu contava para ele uma história bíblica sem dizer que era bíblica. Contei para ele a história de José, contei para ele a história de Moisés, contei para ele a história de Davi, contei para ele a história de Esdras, de Neemias, contei para ele a história de Sansão, várias. Parecia um projeto da EBF, que você tem que... E eu ia contando a história. E no final ele ficava reflexivo. Só que tinha um detalhe. Ah, pastor, mas aí na evangelização. No final de toda a história eu dizia para ele. Perguntava o que ele tinha achado, ele dava as impressões dele e falava assim: pois isso é a história bíblica de José do Egito. Isso é a história bíblica de Davi. Sempre dizia no final. Mas depois que ele já tinha ouvido tudo que eu tinha para dizer. Aí eu sabia que na primeira história que eu contasse, no final dissesse assim: olha, essa história é da Bíblia. Ele podia dizer assim: ah, então não me conte mais nada. Mas no outro dia adivinha: Gabriel, você tem outra história para me contar? Eu não consegui ver se de fato ele se arrependeu da sua vida, mas eu deixei, fiz a minha parte e eu deixei para ele algum legado. Muitas vezes, irmãos, nós queremos estar certos, nós não queremos ser usados por Deus. Nesse mês de novembro, o Senhor colocou no nosso coração uma série de mensagens, onde nós vamos falar sobre esse tema. O primeiro domingo é ceia, no segundo, terceiro, quarto e quinto domingo, são 5 domingos em novembro, nós vamos falar sobre sermos usados por Deus. Então, às vezes a gente quer ganhar discussões, nós queremos ser instrumentos de Deus e ver a graça dele interagir. Por isso, Greg Bunsen, que foi um grande apologeta presbiteriano, disse: o método da defesa da fé deve ser consistente com a mensagem que ele defende. Se nós apresentamos um Cristo que era o Cordeiro de Deus, manso, foi enviado como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, como é que nós queremos vencer na garganta, nos gritos, nos berros, na violência e no desrespeito ao nosso semelhante? É triste. Tem pastores aí que você conhece na internet, são conhecidos pela sua voz irritante, incômoda. Não é assim que nós conquistamos a atenção dos eleitos de Deus. Deus quer te usar com humildade e para isso devemos agir com mansidão, porque defender a verdade
é uma tarefa espiritual, ética. Precisamos fazê-la com amor, não com soberba, mas com convicção, embora sem agressividade, porque a verdade de Deus não precisa de violência para que seja vitoriosa no seu propósito. É o que Paulo instrui a Timóteo na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versos 24 e 25, dizendo: o servo do Senhor não deve contender, deve ser manso para com todos. Também em Provérbios 15, verso 1, Salomão nos orienta de que a resposta branda desvia o furor. Em quarto e último lugar, meus irmãos, no verso 16 e 17, Pedro, aqui nessa carta, nos ensina que a defesa do Criador testemunha através de uma consciência pura. Veja que ele começa no coração, termina na mente. Verso 16 e 17 diz assim: fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Veja, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. A boa consciência vai ser a marca de uma pessoa que é usada de maneira bem-sucedida por Deus para defender a fé. Porque a mais poderosa defesa da fé não está nas palavras, está na vida. Um testemunho coerente com o Evangelho vai silenciar ao nosso redor as críticas mais duras. Como Paulo dizia em Atos 24:16, por isso procuro sempre ter consciência pura diante de Deus e dos homens, porque mesmo que nos sobrevenham acusações, nós temos a nossa reputação dizendo por si só quem nós somos diante de Deus. Isso não deve nos preocupar, nem nos trazer lamento ou pesar. John Stott, grande pastor, declarava que o argumento mais convincente do Evangelho é uma vida transformada aos seus olhos. A defesa do Criador é uma defesa do caráter cristão, porque a coerência entre a fé e a prática vai ser sempre o maior argumento que o mundo não pode refutar. Quem nós temos sido diante do Senhor? Como tem sido o nosso caráter diante do Senhor? À medida em que vamos defender a fé, vão também voltar os seus olhos para quem nós temos sido, para o que nós temos feito, para quais têm sido as nossas palavras, atitudes, pensamentos e comportamentos. E aí que a defesa da fé se torna consistente, quando encontram em nós consciência pura, consciência certa. Em Mateus 5,16, Jesus diz a seus discípulos no Sermão do Monte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Paulo fala-nos a mesma coisa em Filipenses 2,15, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros. Nós precisamos, meus irmãos, começar e terminar a defesa da fé com a preocupação de uma vida digna diante do Senhor. Porque a apologética cristã, a defesa da fé, é mais do que um exercício intelectual. É uma adoração com a mente e com o coração. Defender o Criador, defender a palavra de Deus nos meios onde você se relaciona, é proclamar que a fé não é irracional, a fé é um exercício da mente. Sim, mas também ela não é cega, é luminosa, resplandecente. Traz-nos também a ter compaixão, a ter uma vida mais digna e obediente à palavra. Em um mundo que questiona com tanta facilidade tudo, inclusive a origem da existência, o cristão pode responder com firmeza e graça o que João nos testemunha no capítulo 1 do seu Evangelho, verso de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Santifique a Cristo na sua mente e no seu coração, antes de querer vencer debates e argumentar sobre a fé. Pense primeiro na tua vida e como está teu coração diante do Senhor. Prepare-se intelectualmente, sim, mas também espiritualmente para responder com sabedoria aos que te pedirem a razão da fé que há em você. Use da mansidão.
como a poderosa arma da defesa da verdade. Nós conquistamos não pelo volume da nossa voz, mas pela verdade. A verdade liberta. E a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade, disse Jesus, o caminho e a vida. Seja, meu irmão e minha irmã, um exemplo vivo da mensagem que defende, com a consciência pura, para que os que te difamam sejam envergonhados. É o que diz no verso 16. Porque é muito melhor sofrermos por praticarmos o bem do que por praticarmos o mal. É o que Pedro nos ensina. Que Deus abençoe sua vida e nos capacite cada vez mais para estarmos prontos a defender a nossa fé com sabedoria. Vamos ficar de pé, queridos, e orarmos ao Senhor. Nosso irmão, presbítero José Osvaldo, vai nos elevar a Deus em oração. Aqui é o microfone, ó. É para ele, por favor, aqui. Vamos orar com o nosso irmão, em seguida receber